pegou uma pomba e disse para o outro assim: vou colocá-la nas minhas costas, vou perguntar para esse falso profeta aí se ela está viva ou está morta. Se ele disser que está vivo, quebra o pescoço, apresento morta. Se ele disser que está morta, eu só apresento ela viva. E ele não vai ter como escapar disso, nós vamos desmoralizá-lo na frente de todo esse povo aí. E o outro disse: vamos lá. Daí se aproximaram de Jesus, interromperam ele bruscamente assim, na pregação dele, e perguntaram: mestre, o senhor que é sábio, iluminado, filho de Deus, me diga, como eu tenho essa pomba aqui nas minhas costas, ela está morta ou está viva? E Jesus então olhou para ele com aquele olhar assim, tipo: vocês não desistem, né, de me perseguir, né? Até quando? E daí respondeu para ele: meu filho, tu tens essa pomba como a quiseres. Ou seja, essa é uma lição que serve para nós também. As nossas vidas estão sob nosso controle. Nós a temos como quisermos. Nós podemos estar sintonizados com coisas negativas, sermos depressivos, andarmos com uma nuvenzinha chovendo só na nossa cabeça o tempo todo. Ou podemos acreditar que somos filhos de Deus com capacidade ilimitada de realizar tudo o que desejamos. Como Jesus mesmo nos disse e falou a Pedro: Pedro, no futuro vocês poderão realizar muito mais coisas do que tenham realizado. E por que a humanidade não realiza mais coisas que Jesus tinha realizado? Porque parece que o nosso inconsciente, a nossa mente é bombardeada constantemente com estímulos de fracasso, de negatividade, de não posso, não consigo, não tenho como realizar. O não parece que está sempre presente em nossas vidas. A gente nega o poder divino que nós temos em nossas mãos. Assistimos também telejornais na televisão, como Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal não sei o quê, que só mostra coisa ruim, só coisa negativa, frustração, desemprego, pessimismo, criminalidade, só coisas que nos fazem baixar cada vez mais a nossa vibração e a nossa capacidade de realização. O que temos que fazer? Temos que mudar essa frequência. Temos que acreditar que podemos realizar tudo. Nada nos é impossível, desde que tenhamos fé e também lutemos, trabalhemos para isso. Então, para praticamente terminar a palestra, né, o que acontece com o universalismo crístico? É uma nova revelação. E novas ideias acabam causando desconforto. Algumas pessoas não aceitam, relutam, porque estão acostumadas com o seu mundo. Lembra-se da revolução dos computadores? As pessoas agarradas à sua máquina de escrever: não, eu quero ficar com a minha máquina de escrever, eu não vou entregá-la, esse é meu mundo. Da mesma forma, assim, as religiões, as pessoas se rebelam: não, eu quero pensar como eu sempre pensei. É natural que isso aconteça. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque os judeus da época queriam que tudo continuasse como estava. Que a mensagem do amor de Jesus era uma grande loucura. Não, nós temos que seguir a lei severa de Moisés. Essa mensagem de oferecer outra face é uma loucura. Matem-no. E é assim que acontece. Mas, como Jesus mesmo disse, ele não veio trazer união, mas a divisão. Até parece uma moral estranha, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na verdade, ele trouxe uma divisão, porque ele momentaneamente dividiu o seu rebanho. Aqueles que já estavam prontos para uma nova compreensão e aqueles que ficaram parados no tempo. Mas depois, no futuro, todo mundo se uniu de novo em torno dele. E assim acontece quando uma nova verdade é trazida. Algumas pessoas já aceitam, outras relutam, mas lá no futuro, assim como aconteceu com os computadores, todo mundo se une, porque é como se fosse um tsunami, não tem como evitar. Aquela onda vem e leva todo mundo. Então, a grande questão: ninguém precisa aceitar o universalismo crístico, isso não é uma imposição, já se foi o tempo que se impunha ideias, religiões e crenças. Mas então, por que ele é tão importante? Eu posso continuar com a minha crença, como eu sempre tive? Pode. Mas por que ele é tão importante? Ele é importante por causa das famosas crianças índigo, que você já deve ter ouvido falar, que são as crianças do terceiro milênio, esses espíritos eleitos, que já estão reencarnando para viver na Terra da Nova Era, que estão numa outra frequência espiritual, que querem um novo entendimento espiritual. E se nós, os seus pais, não soubermos falar a linguagem que eles compreendem, mostrar um modelo de espiritualidade que esteja afinizado com a sua forma de compreender as coisas, nós estaremos deixando de dar o suporte espiritual para a sua formação. Existem muitas crianças aí que estão tomando Ritalina para hiperatividade,
estão passando por diversos processos terapêuticos porque não conseguem se adaptar a essa frequência que a Terra ainda se encontra. A linguagem dos pais, eles não compreendem porque eles estão dentro de uma nova compreensão das coisas. Para eles o que é certo, o que é errado. O pai diz uma coisa e faz outra. Então existem diversos conflitos que vão sendo gerados na cabeça dessas crianças. Os modelos religiosos do passado também para elas não representam o que representavam para nós. E pouco a pouco, então, a gente necessita de uma nova linguagem que atenda a essas novas gerações. São crianças especiais, algumas mais geniais que as outras, mas na verdade são espíritos em processo de transformação para a nova era. Somente isso, nós somos espíritos angelizados. Não precisam do nosso apoio, do nosso auxílio, até que eles alcancem a fase adulta e possam pensar livremente por si mesmos. Nós precisamos dar uma base para que eles cresçam e evoluam. E tem, deixa eu ver esse aqui. E tem os pais corujas, né, que acham que seus filhos são avatares, então eles se ajoelham na frente do filho e me diga, meu filho, o que devo fazer? Os filhos estão ali para serem educados por nós, né? Se a gente fizer isso, a gente vai transformar ele num reizinho, né, que vai virar um déspota, um tirano dentro de casa, mesmo sendo uma criança do terceiro milênio. Os pais têm a função de educar, serem firmes, mas ouvi-los, compreendê-los, desenvolver a sua capacidade de espiritualidade, buscarem conversar, dialogar. Eles adoram fazer perguntas, as perguntas as mais impressionantes que muitas vezes assustam os pais, né? Tipo, onde é que essa criança tirou essa ideia? São espíritos mais avançados e precisam que nós estejamos ali. Se a gente não sabe a resposta, pelo menos ajudar ele a pensar. E não tipo assim, meu filho, não atrapalha, eu estou vendo a novela agora, vai brincar com outras coisas ainda. E ficar sempre negando-lhes respostas. A gente tem que ajudá-los, conversar, buscar sabedoria espiritual para auxiliá-los na busca deles. Tem uma história muito triste, assim, uma amiga minha que a sua filha era muito depressiva e estava sempre pensando em suicídio. E ela vivia me pedindo ajuda. E eu dizia, olha, tu tem que adquirir sabedoria espiritual para conversar com a tua filha. Tu é que tem que entender o problema, tu vive o problema diariamente, é tu que tem que descobrir a melhor forma de auxiliá-la. Ela, eu não gosto muito dessas coisas, de espiritismo, não sei o quê. Eu prefiro ficar vendo a minha novela. A filha se suicidou. Simplesmente isso. A maior responsabilidade que nós temos quando reencarnamos, nossa influência, nossa maior missão é educar bem os nossos filhos. E se nós colocamos isso em segundo plano, de forma desleixada, para atender as coisas fúteis da vida humana, o que nos resta? Então, adquirir sabedoria espiritual. Isso é fundamental. Bom, estamos terminando a apresentação. Eu vou mostrar rapidamente para vocês os livros publicados. Vou dar 3 motivos para vocês adquirirem os livros. O primeiro, vocês vão ter uma leitura brilhante, maravilhosa, talvez inacessível, um dos melhores livros que eu leram na vida. O segundo, vocês vão me ajudar numa missão muito importante, divulgar essa visão espiritual que aqui nós estamos conversando. Quanto mais pessoas propagarem essa ideia, melhor o mundo vai se transformar, pouco a pouco, de uma forma mais rápida. E terceiro, certamente vai ajudar a casa com a venda dos livros, que elas vão obter também um retorno a partir da venda dos livros, né? E isso é fundamental para as obras assistenciais. O primeiro livro, A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis, publicado em 2000. É um livro que tem a história do espírito Gabriel, que reencarna na Terra em missão para trazer um pouco de estudo que nós estávamos falando. Nos fala sobre os diversos conceitos da doutrina